Muito bem, aluno! Muito bem, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui neste canal que tem feito você crescer no conhecimento das Escrituras, que tem alcançado o teu coração através da Palavra de Deus, que tem também alcançado muitas pessoas ao redor do mundo para levarmos um evangelho puro, genuíno, da graça, da cruz e do amor de Jesus Cristo. Eu espero que você esteja empolgado para a aula de hoje, assim como eu, empolgado e também meio triste, né? Por quê? Porque é a última aula desta série Cartas do Apocalipse. Hoje você vai aprender, talvez a aula mais fantástica dessa série toda é a aula de hoje, a carta que Jesus enviou a Laodiceia. O conteúdo de hoje não tem nenhuma outra carta que nós já ensinamos até aqui. E hoje o conteúdo que você vai receber aqui é algo riquíssimo. As coisas que estão atreladas a esta carta, bom, só você assistindo agora para você entender. Senão eu fico falando muito aqui, você pensa que é brincadeira, que é propaganda. A hora que você começar a estudar essa carta comigo hoje, você vai ver quanta coisa você vai aprender e quem você era antes desta aula e quem você será depois desta aula. Então fica comigo. Eu já vou avisar você aqui, daqui a pouco eu vou ler os comentários, vai colocando aí de qual cidade você é, de que igreja que você é, para a gente se conhecer aqui, compartilhar, né, nossos conhecimentos. Enquanto você vai colocando aí nos comentários, eu já vou ler agora, eu quero avisar que hoje sim, hoje vai ter prêmio, hoje vai ter sorteio no final da live, eu vou explicar como é que é. Hoje eu tô empolgado aqui, porque eu vim pra cá, falei com a minha equipe, falei, olha, hoje é o encerramento daquele negócio assim de último capítulo, né? Ficamos juntos 7 semanas e dá também aquela tristeza de pensar, meu Deus, acabou, que pena. Mas hoje então tem prêmio para você, para todo mundo que está assistindo aqui, eu vou dar um presente para todo mundo. Ah, mas e se eu não ganhar? Bom, tem gente que vai ganhar no sorteio, tem gente que não vai ganhar, mas eu vou dar um presente aqui para todo mundo. Vai chegar na sua mão aí um presente, então se prepara, porque eu tô empolgado, tô feliz hoje, né? E graças a Deus o Senhor está conosco, em meio às lutas e aos problemas, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Então vamos lá, olha aí, Jequié, lá da Bahia, o Robson Santos, olha o Alcides, boa noite Alcides, o Adilson, a paz do Senhor Adilson, Igreja Batista Reformada Vida Abundante, boa noite, paz de Jesus. Maria Lopes, estou muito feliz por ter acesso aqui no teu lugar, glória a Deus. A Dilceia, verdade, sentiremos falta, mas até o próximo, se o Senhor permitir, verdade, né? Quem sabe, o que a gente vai fazer no próximo, hein? Depois eu quero sugestões aí, eu tenho várias sugestões, né? Por exemplo, estudar sobre os milagres de Jesus, sobre os personagens da Bíblia, personagens esquecidos da Bíblia, as parábolas de Jesus, ou por exemplo, as cartas de Pedro, né, as cartas de João, coisas legais, né? Dá para estudar muito, tem muita coisa para estudar aqui e eu tenho muito prazer de ensinar para você o que Deus tem me ensinado também e aprender com vocês também. Aliás, as perguntas de vocês me fazem crescer muito, muito, né? Então, eu aprendo às vezes muito mais com vocês do que vocês comigo, viu? A Estela falou que o som da TV não está saindo ainda. Ah, mas deve estar aí, Estela, é só aumentar que tá normal, né? Minha equipe tá falando que tá normal aqui, tá? Tá tudo tranquilo. Ó, Cleo Lopes, é lá de Santo André, aulas maravilhosas, bispo, ela colocou aqui. O meu amigo Otávio, lá da Paraíba, Matureia, Sertão da Paraíba, do canal Cristianismo Inteligente, está aqui também hoje, batendo cartão aqui na live, né? A gente conversou bastante hoje aqui. Um vídeo que ele vai gravar amanhã. Ó, vou dar um spoiler aqui, hein? O Otávio me falou hoje que vai gravar um vídeo bombástico lá no canal Cristianismo Inteligente. Sabe aqueles vídeos assim bombásticos? Pois é, ele vai gravar amanhã, ele tá formatando lá o PC dele que deu problema e ele vai gravar um vídeo, então acompanha o canal do Otávio lá, porque essa semana aí ou semana que vem, acho que essa semana ainda que ele grave, já edita rapidinho, vai sair um vídeo interessante lá no canal Cristianismo Inteligente, viu? Ó, spoiler aqui, hein, Otávio? Fazendo um spoiler, né? Bom, olha quanta gente bonita chegando aqui, gente legal, mas chegou a hora da gente aprender a palavra de Deus. Vamos lá, então? Já temos centenas de pessoas aqui. Vamos orar e vamos pedir graça ao Senhor neste momento, porque se Ele nos abençoar, essa aula vai ser top e nós vamos crescer muito na unção do Espírito Santo e no conhecimento das Escrituras. E aí, está preparado? Vamos lá, então? Deixa eu só passar para cá um pouquinho, por favor.
Vamos lá. Vamos orar primeiro aqui, enquanto isso eu vou abrindo outras coisas aqui também. Feche os teus olhos aí se você pode agora e juntos nós vamos orar ao Senhor e pedir graça a Jesus agora. Senhor, estamos aqui hoje reunidos através desta live para aprendermos mais das tuas coisas. Nós queremos crescer hoje, Pai, crescer no conhecimento do Senhor, da tua santa palavra, porque nós queremos nos aproximar de ti com essa teologia. Nós queremos servir ao Senhor melhor, saber o que o agrada, o que o aborrece. Nós pedimos que o Senhor nessa noite nos forge, nos transforme, nos qualifique para exercermos o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Nos capacita agora, Pai, e eu te peço, usa a minha vida pela tua infinita graça e misericórdia e fala com os teus filhos nessa noite. E eu te darei, Senhor, toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então? Vamos aprender aqui um pouquinho mais? Como sempre, o pessoal está chegando, o pessoal chega um pouquinho atrasado, mas já está chegando agora e como sempre, a gente vai começar aqui com os recados importantes. Hoje eu trouxe aqui recados muito importantes, então presta atenção comigo, vai aparecer aí na sua tela antes de começarmos nossa aula. Entre no grupo do Telegram. Professor, por quê? Deixa eu te explicar. Eu vou dar um presente para vocês. Eu já falei, eu vou dar um presente para vocês. Qual será o presente que eu vou dar para todos vocês que estão me assistindo? Todos. Eu vou dar um e-book com todos os slides de todas as aulas deste curso. Você acha que isso é legal ou não? Você acha que é um presente bom para você ou não? Vai fazer você crescer ou não? Então nós estamos preparando, eu já passei para a Priscila aqui da minha equipe, ela está preparando um e-book assim com excelência também, não é só escrever as coisas, é um e-book com excelência, com a cara do teu lugar. Espere um pouco porque a gente são muitos slides, né? Cada aula são 50 slides e tal, então a gente está compilando isso num e-book e nós vamos dar de presente para você. Só que como é que eu mando para você esse e-book? Nós vamos disponibilizar lá no Telegram. Então, quando acabar a aula aqui, se você não faz parte do Telegram, entre no Telegram do teu lugar. Como é que eu faço, professor? Na descrição do vídeo tem um link para você clicar, você vai cair direto no Telegram. Ah, mas eu não tenho. Irmão, é só baixar, é igual o WhatsApp, é leve, não vai prejudicar seu telefone. Você vai falar assim, mais um aplicativo. Não, é o melhor aplicativo, é melhor que o WhatsApp, né? Então você baixa e lá eu consigo enviar documento. Por exemplo, como é que eu mando um documento para você aqui pelo YouTube? Como é que você recebe um documento meu aqui, um PDF, um e-book aqui do YouTube? Eu não consigo mandar, então eu tenho que... O pessoal fica assim, você fica insistindo para colocar no Telegram, mas quem está no Telegram, por exemplo, essa semana, quem estava lá, recebeu um conteúdo exclusivo. Nós montamos uma tabela cronológica da Bíblia e nós enviamos para quem está no Telegram. Só quem está no Telegram que recebeu essa tabela em PDF para imprimir, colocar na Bíblia, né? Então é um conteúdo exclusivo. Se você quer receber esse presente, esse e-book completo de todas as aulas que eu dei, desde Éfeso até hoje, Laodiceia, tem que ir lá no grupo do Telegram, tá bom? E lá eu vou conseguir compartilhar com você. Eu não sei se vocês gostaram, né? Eu não vi os comentários aqui. Deixa eu ver se vocês gostaram aí. Gostaram de receber? Maravilha, sim, amém, muito bom, glória a Deus. Então beleza, né? E de graça, né, irmão? De graça para você crescer mesmo, conhecer as 7 cartas do Apocalipse, tá? Vamos lá. Compre o meu livro para você ter uma boa literatura. Você poder até ajudar as pessoas que já fizeram parte ou fazem parte ainda de igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Nesse livro eu falo sobre maldição hereditária, devorador, cobertura espiritual, o que mais? Eu falo sobre campanhas, correntes, primícias, tem que dar a primícia, não tem que dar a primícia. Eu falo nesse livro aí para você comprar. Na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, clica lá, vai cair na loja virtual e depois você compra. Não vai, se você não tá na televisão agora, no seu celular aí, e você for clicar, vai sair da tela, não faça isso agora, faça depois, compre depois, tá? Vamos lá. Se você quer publicar o seu livro, nós podemos te ajudar. Eu vi que uma pessoa nos comentários colocou, me ligue, me procure, eu quero publicar um livro, né? É fácil, faça o seu conteúdo, o conteúdo do seu livro e entre em contato conosco. No link da descrição aqui, na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, vai cair direto na nossa editora, se você quer publicar teu lugar, tá?
Outra coisa, faça o nosso curso de escatologia. Você vai ver hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o julgamento das nações. Vou falar um pouquinho também hoje nessa aula sobre o reino milenar, o milênio. E você vai ver como é maravilhoso estudar escatologia, né? São centenas de alunos ao redor do mundo que estão cursando comigo esse curso, com vários bônus, inclusive, que você está vendo na sua tela aí, tá? É um curso completo com 35 aulas. O custo é 12 de R$ 48, tá bom? 12 de R$ 48, ou à vista tem um descontinho, R$ 497 à vista, para você ser um escatólogo, você que já tem teologia e você quer se especializar, ter uma especialidade, faça escatologia. E também se você quer se especializar na Bíblia, nós temos um curso de bibliologia. Esse curso é o curso mais completo que nós temos até hoje aqui no Teologar. É um curso que vai te ensinar até você montar um sermão, como estudar a Bíblia de forma homilética, de forma em que você vai teológica, exegética, o contexto histórico, geográfico, apologético, a inerrância das escrituras, a formação do cânon, os livros apócrifos. Nesse curso eu falo de todos eles. Por que foram retirados? Por que não são adicionados? Quais são as heresias de Macabeus, de Judite, Sabedoria, Baruque? Por que é que não tem na Bíblia protestante? Nesse curso você vai aprender e saber também ensinar. É uma especialização em bibliologia, tá certo? Então aí a gente vai começar agora a nossa aula, já dados os recados aqui para você se integrar com as coisas que nós fazemos aqui no Teologar para você. Então hoje tem presente. Quem ficar até o final da live vai saber como ganhar outros presentes. Não é só o e-book que eu vou dar hoje. Hoje eu vou fazer sorteios, hoje eu vou dar outras coisas, só que só no final. Aliás, eu não vou nem falar o final. Em determinado momento da live, você vai ganhar um presente ou vai até poder ganhar um presente, tá? Então fique aí até o final, porque tem mais prêmios hoje, ok? Vamos lá? Olha, como sempre, vou abrir a tela aqui. Deixa eu tomar a minha água na caneca do Teologar, que estamos, ó, tá até geladinha aqui, hein, hoje, hein, ó. Estamos desenvolvendo nossa nova loja do Teologar com vários produtos, né? Cadernos e coisas assim super legais, e vai ter caneca também. Todo mundo pede, né? A gente nunca vendeu, a gente vai ter na loja também, tá? Vamos lá? Tá preparado? Então é o seguinte, pessoal, como sempre, eu vou começar agora a aula e nesse momento eu não consigo ver mais os comentários. É a melhor aula, talvez, desse curso. É a aula mais completa, é o que tem mais conteúdo mais rico é agora. Então para tudo, porque você vai aprender coisas que talvez você nunca aprendeu e talvez nunca aprenderia na sua vida. Preste bem atenção. E como sempre, eu não vou olhar os comentários, eu vou olhar para a câmera como se eu estivesse gravando um curso, porque eu estou gravando esse curso, né? Vai ficar gravado, por isso que as aulas são removidas do nosso canal do YouTube, não vai ficar no canal do YouTube, então se você não assistir agora, você não vai conseguir assistir depois, né? Então assista agora, tá? E eu vou falar com a câmera, ok? Vamos lá então? Né? Vou molhar mais um pouquinho a garganta aqui. Vamos lá. Olá, aluno! Seja bem-vindo à última aula deste curso Cartas do Apocalipse. Você está agora na última carta dessa série tão maravilhosa, a Carta à Igreja de Laodiceia, a 7ª carta das Cartas do Apocalipse. Tá preparado? Essa aula é impressionante, o conteúdo riquíssimo. As coisas que você vai aprender aqui, talvez até hoje você nunca aprendeu e talvez você nunca aprenderia se você não parasse para fazer esse curso aqui. Hoje você vai dar muita importância para esse curso com o tamanho das riquezas do conteúdo que você vai receber aqui. Então se prepare, como sempre vai aparecer um slide agora na sua tela, onde nós vamos fazer de forma didática a nossa aula aqui, devagarzinho. Eu vou falar bem devagar para você poder entender e absorver todo o conteúdo desse curso a partir de agora. Vamos lá? Carta à Igreja de Laodiceia. Carta à Igreja de Laodiceia. Vamos começar? Como sempre, conhecendo Laodiceia, conhecendo a cidade, conhecendo o contexto. Porque se você conhece o contexto, você consegue interpretar o texto muito melhor.
E você vai ver que quando você enxergar esse pano de fundo de Laodiceia, aí você vai dizer assim, ah, professor, agora entendi por que que Jesus escreveu isso. Porque Jesus usa a geografia, a história, a cultura daquele povo para falar com aquele povo. Então veja comigo agora o que nós colocamos aqui no slide para você. Laodiceia ficava a aproximadamente 70 quilômetros a sudeste de Filadélfia, a última carta que nós estudamos. A quase 18 quilômetros a oeste de Colossos. Sim, Colossos, aquela cidade que também recebeu uma carta do apóstolo Paulo. A carta aos Colossenses ficava a 18 quilômetros de Laodiceia, bem próximo, né? E a quase 10 quilômetros, quer dizer, mais próximo ainda, ao sul de Hierápolis, no Vale do Lico. Então, o Vale do Lico tinha essas cidades, que eu já vou mostrar para vocês, e as mais importantes ali eram Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Preste bem atenção. Veja o mapa aí da onde foi percorrendo a nossa série. Nós começamos na ilha de Patmos, fomos para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje está aí onde está a setinha vermelha para você. Estamos hoje em Laodiceia, a última carta do Apocalipse. Agora olha que legal esse mapa que eu fiz para você agora. Esse mapa é do Google mesmo, né? E nesse mapa eu coloquei para você os pontinhos aonde ficam essas três cidades, parecendo aí um triângulo, né, na sua tela. A cidade de Laodiceia, que está abaixo ali, você está vendo, né, que é a cidade que vamos falar hoje. Agora, olha que interessante, Hierápolis bem pertinho e Colossos também bem pertinho. E você vai ver por que é importante você saber a região e a geografia daquele lugar. Hoje você vai ver a importância da geografia. Então, viu aí? Grava bem na sua mente aí. Hierápolis, Colossos, grava bem na sua mente aí. Vamos lá? Cidade. Até os meados do século III antes de Cristo, ela era conhecida como Dióspole, a cidade de Zeus. Sabe, Zeus, mitologia grega, esse mesmo. A cidade se chamava Dióspole. Por volta do ano 250 a.C., o rei sírio Antíoco II estendeu sua influência para o oeste. Conquistou a cidade e lhe deu o nome de Laodiceia, em honra de sua esposa Laodice. Laodice ou Laodiceia é uma junção de duas palavras gregas, né? Laos, que é povo, e dike, que é justiça. Então é como se fosse povo do juízo, ao pé da letra, traduzindo Laodiceia, né? Povo do julgamento, povo do juízo, é o que significa o nome Laodiceia, que foi batizada e nomeada em honra à rainha, né? A esposa do rei Antíoco II. Ele, para homenageá-la, ele colocou o nome da cidade de Laodiceia, tá certo? Sua indústria de lã prosperou com a produção e a exportação de lã negra. Grave bem aí, aluno, lã negra, tá? Tudo que eu estou trazendo aqui para você são de fontes confiáveis, históricos, comentários históricos culturais, tá? Foi estudado, não veio da minha cabeça isso aqui, tá, aluno? Tudo que você aprendeu até aqui, eu usei uma bibliografia muito séria e honesta de estudiosos que conhecem a região, arqueólogos, historiadores, tá? Comentaristas bíblicos honestos e equilibrados para trazer para você informação aqui. Não veio do nada, não, tá bom? Não só a lã negra, mas também a produção de roupas comuns e caras e a invenção de um colírio eficiente. A cidade possuía uma escola de medicina especializada no tratamento de olhos e ouvidos, e havia desenvolvido uma pomada para tratar os olhos inflamados. Esse colírio tornou a escola conhecida no mundo inteiro. Quando eu falo mundo inteiro, uma hipérbole, né? Naquela região inteira. Então todo mundo conhecia Laodiceia por causa da indústria de lã negra que eles tinham, por causa da escola de medicina que produzia um colírio, uma pomada para os olhos e para o ouvido, né? Através do pó frígio, né, que existia na época, né? Então eles eram conhecidos por isso. E não só isso também, um centro bancário, um lugar muito próspero era a cidade de Laodiceia. Em 17 depois de Cristo, um terrível terremoto destruiu Laodiceia. Eu já falei isso também sobre Filadélfia, sobre Sardes. Esse mesmo terremoto atingiu toda aquela região, né?
e destruiu também Laodiceia. E a cidade recebeu a ajuda financeira do governo romano, quer dizer, a cidade foi destruída, o governo romano enviou recursos para lá para eles se levantarem. Isso foi no ano 17. Agora, no ano 60, quer dizer, 43 anos depois, a cidade recebeu outro terremoto. Ela foi atingida por outro terremoto, por um segundo terremoto. E o governo romano, mais uma vez, ofereceu ajuda financeira para reconstruir a cidade. Olha que interessante. Porém, os oficiais da cidade enviaram uma resposta negativa ao governo, dizendo que possuíam recursos suficientes para a reconstrução. Quer dizer, eles recusaram a ajuda que vinha de Roma e eles decidiram por conta própria se reconstruir. Tamanho o poder financeiro que aquela cidade tinha. Talvez a cidade mais rica da Ásia Menor, né? Além daqui, o nome de Laodiceia, quer dizer, além daqui na carta do Apocalipse, né, o nome de Laodiceia ocorre apenas uma vez em todo o Novo Testamento. Está lá em Colossenses 4, versículo 13, né? Sua proximidade a Colosso faz de Epáfras o provável fundador da igreja em Laodiceia. Depois você pode ler Colossenses 1 e Colossenses 4, que eu estou colocando aqui para vocês, que possivelmente Epáfras foi o fundador desta igreja segundo esse texto. Ninguém sabe ao certo, mas a igreja que está em Laodiceia possivelmente foi formada por Epáfras, tá bom? Aqui está para você uma foto das ruínas que existem ainda hoje, aí o altar de Zeus, né? Lá em Laodiceia, tá? Ainda hoje. E aqui também alguns pilares, né, da escultura e arquitetura romana daquela época. Tem algumas coisas nesse sentido, eu não trouxe tantas fotos porque são fotos muito parecidas e que não remetem tanta coisa nessa aula para nós, tá? Mas essa é a cidade de Laodiceia. Vamos começar então lendo a carta, o texto bíblico mesmo, a carta que Jesus enviou para Laodiceia. E como sempre, eu vou ler agora de forma linear, eu vou ler sem pausa, sem parar para explicar. Depois que eu ler tudo, toda a carta, que é uma carta curta, eu vou explicar cada ponto para você, tá bom? Vamos lá então? Presta atenção comigo, pegue a sua Bíblia aí, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, preste atenção na leitura do texto. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tão legal você ler o texto depois de uma aula de contexto, porque só na leitura do texto, não é verdade, aluno? Só na leitura do texto você já percebe algumas coisas. Ah, foi por isso que Jesus falou. Só de estudar um pouquinho o contexto da cidade, do local, da geografia e tudo mais, só na primeira leitura do texto já brota muita coisa. Só que, irmãos, desta literatura, desse pequeno trecho, dessa carta, você vai ver quanta coisa tem para a gente aprender. Vamos lá? Ao anjo da igreja em Laodiceia, repetindo, o anjo da igreja é o mensageiro da igreja. Alguns entendem como pastor, o bispo da igreja, o líder da igreja, né? Mas é o anjo da igreja. Para falar aqui uma outra interpretação também, para que você saiba, há alguns que entendem que esse anjo da igreja seria um anjo mesmo, um ser angelical.
não se sustenta muito essa questão, né? Como se fosse um anjo da guarda da igreja, né? Mas alguns acreditam assim ainda, tá? Agora a maioria dos estudiosos não. O anjo da igreja é uma pessoa, um mensageiro, o bispo da igreja, né? E aí Jesus se apresenta mais uma vez. E cada vez que ele vai se apresentar com a igreja, ele se apresenta de uma forma. E aqui para Laodiceia ele se apresenta assim. Estas coisas diz o Amém. O que é esse Amém? Amém transmite a ideia do que é verdadeiro, firmemente estabelecido e confiável. Jesus falou assim, eu sou o confiável, eu sou o Amém, eu sou o sim, né? Esta era uma palavra com a qual os crentes estavam familiarizados. É um sim enfático, como resposta afirmativa a uma oração ou de uma doxologia. Quer dizer, acabando uma oração, como é que a gente fala? Amém. Acabando de recitar um poema bíblico, religioso, uma literatura religiosa, se dizia amém. Quer dizer, que assim seja, ou seja, um sim. Então Jesus falou assim, eu sou esse verdadeiro, eu sou o sim. É o que ele está falando aqui. Continuando, ele fala, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. É legal você fazer um paralelo dessa passagem com Apocalipse 19:11, que eu coloquei abaixo aí para você, sem o termo testemunha, porque aqui na carta está assim, testemunha fiel e verdadeiro. Se tirar o testemunha, essa carta descreve o cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse 19:11, né? Que está escrito o seguinte, viu o céu aberto, aqui é na volta do Senhor Jesus, tá? Quando ele está voltando. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Quando Jesus voltar, ele vem com o seu cavalo branco e todo olho verá, diz a palavra. E quem é esse que vem? O fiel e verdadeiro. Aqui para essa cidade, para essa igreja, Jesus se apresenta como o fiel e verdadeiro. Ele é fiel e ele é verdadeiro. E se você ligar com o Apocalipse 19, você vê que é Jesus que está mandando essa carta para essa igreja. Continuando, ele fala, eu sou também o princípio da criação. Como o princípio da criação de Deus? Não devemos interpretar a palavra princípio de forma passiva, como se Jesus tivesse sido criado ou recriado. Ele não é uma criatura, Jesus é o Criador. Mas de uma forma ativa, porque Jesus é aquele que gera e que traz a criação de Deus à existência. Então, quando ele fala, eu sou o princípio da criação de Deus, não quer dizer que ele foi criado por Deus. Quer dizer que ele, tem que entender de forma ativa, que ele é o que dá princípio à criação de Deus. Como é que a gente entende isso? Olha, precisamos ler esse texto bíblico à luz de outros textos bíblicos também. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E para fazer a ligação com outros textos, eu trouxe aqui para você também, dá uma olhada. João 1:3, para mostrar que Jesus é o Criador, né? Jesus é o Criador e não é um ser criado, né? O texto fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mostrando que Jesus tem o poder de ser o Criador. Lembrando que o Criador, só Deus é Criador, né? E só Deus pode criar do nada. O homem até pode criar coisas maravilhosas, como a internet, como uma câmera, um microfone, um carro, um avião, um foguete. Mas o homem não cria a partir do nada. Ele usa substâncias que já existem para fazer alguma coisa. O Senhor, quando vai criar alguma coisa, ele cria do nada. O termo é bará. Isso lá em Gênesis 1, versículo 1, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse bará, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu falei em hebraico para você. Esse bará é criar do nada. E Jesus é o Criador também. Veja em Colossenses capítulo 1, ele diz o seguinte, Paulo fala o seguinte, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus é o Criador. Voltando aqui, ó, nesse slide, eu voltei o slide agora, quando João fala aqui nessa carta, quando Jesus fala que ele é o princípio da criação de Deus,
Não quer dizer que ele foi criado por Deus, mas conforme esses textos que eu mostrei para você e mais outros textos, Jesus é o Criador e não uma criatura, tá bom? Outro texto aqui, né? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer, Deus fez o universo por meio de seu Filho. Ele é o Criador também, ok? Perdão, vamos lá. Continuando aqui então no versículo 15, olha que interessante. Nesse versículo nós temos aqui 3 temperaturas espirituais. O Senhor Jesus mais uma vez diz: eu conheço as tuas obras, Laodiceia. O Senhor conhece as obras da igreja. Sim, Ele conhece, Ele sabe o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Ele diz qual é a condição daquela igreja, que não é nem fria, nem quente, mas é morna. E existem 3 temperaturas espirituais: um coração frio, aquela pessoa que é fria na fé, gelada, ela não tem um fervor espiritual, ela não tem a unção do Espírito Santo, ela não tem a presença de Deus, ela está fria na fé, ela foi completamente congelada na fé. Há uma segunda temperatura, a temperatura de um coração ardente, que é um coração pegando fogo, né? Um coração em chamas, ardendo pelo Senhor, porque o Senhor o aqueceu e essa pessoa está fervorosa diante dele. E há um coração morno, que não é nem quente, nem frio. É aquele crente meia boca. É o cristão que não é nem gelado, não é nem quente, ele está ali no meio. Será que você, será que eu estamos assim? Pessoas mornas na fé? Pois é, se você não é nem quente nem frio, o que você é? Você é morno. E se você é morno, olha que interessante agora. O morno, olha que contexto maravilhoso, né? As termas, ou seja, as terras que produziam e brotavam águas quentes, né? A uma distância de 100 quilômetros, perto de Hierápolis, mandavam água com características medicinais para Laodiceia. Mas, quando a água alcançava a cidade, ela já havia esfriado e, devido ao carbonato de cálcio na água, causava náuseas nas pessoas que bebiam dela. Colosso, por sua vez, a 5,5 quilômetros de distância, era abençoada com fontes que produziam água refrescante, que era fria e pura. Deu para você lembrar um pouquinho daquele mapa? Lembra do mapa, aquele triangulinho que eu mostrei para vocês alguns slides atrás? Lembra disso? Pois bem, em Hierápolis, terras e termas, águas medicinais e quentes. Colossos, águas frias. E Laodiceia, água morna. A água que chegava em Laodiceia, e até hoje, no dia que eu estou gravando essa aula para você, até hoje em Laodiceia chega água morna. Até hoje acontece isso. E por causa de uma substância chamada carbonato de cálcio na água, qualquer pessoa que bebesse aquela água, além de ser morna e causar náuseas, por causa dessa substância, também causava náuseas. Por isso Jesus falou aquilo: você é morno. Jesus estava usando a geografia e a hidrografia daquela região para poder ministrar aquele povo. Vocês não são nem quentes como Hierápolis, não são nem frios como Colossos, vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que maravilhoso estudar a palavra de Deus assim! Como é bom você ver o que está por trás do texto, porque o contexto te faz você enxergar coisas extraordinárias. Veja comigo agora, continuando aqui, ele fala: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, no versículo 16, porque você é morno, você não é frio, você não é quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. As águas mornas com carbonato de cálcio provocam vômito. Da mesma forma, o Filho de Deus sente náuseas com crentes assim. Nenhuma outra condição espiritual causa isso em Jesus. Preste bem atenção, aluno. Talvez você está meio frio na fé. Mas você é crente, mas você está frio. Você vai na igreja, mas você não está bem. Você ora, mas nem tanto. Você lê a Bíblia,
de vez em quando. Você congrega quando você quer. A sua vida está meio lá e meio cá. Às vezes quente, às vezes frio. Você sabia que essa condição espiritual causa náuseas no Filho de Deus? Porque você não é nem Hierápolis quente a ponto de curar as pessoas. Você não é nem Colossos fria a ponto de dessedentar as pessoas. Você é morno. E o Senhor se desagrada disso. Que Deus tenha misericórdia de nós para que nós nunca sejamos mornos. Até fria é uma condição em que Jesus aceitaria. É interessante que há igrejas hoje que nem curam ninguém porque não são quentes, nem dessedentam ninguém porque não são frias, são tão mornas que nem curam e nem dessedentam o viajante, são a Laodiceia de hoje em dia. Esta palavra não é só para causar temor no nosso coração. Esse curso, essa palavra que você está fazendo, que você está recebendo agora, é para causar uma mudança, um arrependimento no nosso coração. Porque a teologia que vale é aquela que transforma a nossa vida. E se essa palavra de hoje transformar a minha vida, essa palavra de hoje mudar a minha conduta, que tal a partir de agora, aluno, nós começarmos a ler a Bíblia de forma intensa? Que tal acabar essa aula hoje, você dobrar o teu joelho aí na sua cama e orar a Deus até você sentir a presença do Espírito Santo? Que tal você voltar para o teu ministério, abraçá-lo novamente, ajudar o teu pastor e fazer ele crescer porque você está trabalhando para o reino de Deus? Que tal você voltar para a missão e fazer a obra de Deus porque foi para isso que ele te chamou e te elegeu e te levantou? E foi para isso que Deus te capacitou? Que tal você voltar a arder o teu coração quando você ouve a palavra de Deus? Que tal arder no seu coração o desejo de fazer cursos e aprender e se aprofundar nas Escrituras para você poder ensinar melhor? É hora de nós nos aquecermos para agradar o Criador e sairmos dessa condição de mornidão que causa náuseas no Filho de Deus. Continuando aqui, o problema de Laodiceia não era teológico ou moral. Não havia falsos mestres, nem heresias. Você não percebe isso na carta. Não havia perseguição. Uma igreja rica não tinha perseguição nenhuma. E nem pobreza. O problema daquela igreja era a falta de fervor espiritual. O problema da igreja não era heresia, mas apatia. Veja, pode ser uma igreja muito bem doutrinada, sem a paixão do Espírito Santo. Assim como em Éfeso, a primeira igreja, que tinha perdido o primeiro amor. Assim como Sardes, que tinha nome de que vives, mas estava morta. Laodiceia agora está numa condição que causa vômito no Filho de Deus. A igreja dizia o seguinte, Jesus falou, vocês dizem, estou rico, estou abastado, vocês dizem. Sabe o que é muito perigoso, aluno? Uma autoavaliação distorcida. Isso é um problema sério. Quando você diz de você mesmo, quem você é? Quem você é? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Se você não tem uma boa avaliação de você mesmo, isso é um problema sério. Laodiceia se considerava rica, mas era pobre, Jesus falou. Sardes se considerava viva, tinha nome de que vives, mas era morta. Esmirna era pobre, mas era rica. Então, as pessoas que não sabem se avaliar é um problema sério. Você não consegue enxergar a sua condição, você não sabe quem você é em Deus. Você até se inferioriza quando você tem esse espírito de inferioridade. Ah, eu sou pequeno, é Gideão. Ah, eu sou pequeno, sou o menor da casa de meu pai. A minha família é a mais pobre de Manassés. Quer dizer, você não sabe quem você é. E há também o contrário. Peraí, eu sou o general Naamã. Eu sou um general. Eu vou ter que me banhar nesses rios aqui de Israel, nesse rio 7 vezes, conforme Eliseu falou comigo. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, muito mais cristalinos do que esse rio Jordão aqui em Israel. Eu não posso me banhar nele. Peraí, Naamã, você é general lá. Aqui você é leproso. Então abaixa a bola aí, né? Então essa autoavaliação adequada te faz prosperar. Laodiceia não sabia se enxergar. Por quê? O que eles falavam deles mesmos? Nós somos ricos, somos abastados,
não preciso de coisa alguma. Uma referência à autossuficiência da cidade, que havia se levantado sozinha do terremoto, sem a ajuda de Roma. Lembra que eu falei para você? No terremoto do ano 17 depois de Cristo, a cidade se levantou com a ajuda do governo romano. No segundo terremoto, no ano 60 depois de Cristo, a cidade se levantou sozinha e não quis a ajuda do governo romano. E Jesus está falando, vocês falam que vocês não precisam de nada, né? Ah, entendi. Vocês falam de vocês mesmos, não preciso de coisa alguma. Vocês não estão com uma autoavaliação adequada. Vocês não estão totalmente dependentes de mim. Vocês se acham autossuficientes. E aqui vem uma grande lição. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Irmão querido, você é totalmente dependente do Senhor. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. É das águas, é da fonte que vem o nosso alimento. Nós somos os ramos enxertados na videira. Sem a videira verdadeira, nós não somos nada. Davi sabia em 1 Crônicas 29 da onde vinha a riqueza e as forças dele. Ele dizia, Senhor, é o Senhor que dá forças, é o Senhor que enriquece, é o Senhor que me levanta. Davi sabia reconhecer, essa igreja não sabia reconhecer. Você sabe reconhecer que você depende de Deus? Voltando aqui. O que é que você fala, Laodiceia, de você mesmo? Você fala que você é rico, você é abastado, que não precisa de coisa alguma, mas você não sabe. Você é infeliz, miserável. E aí eu selecionei 3 características aqui e adjetivos que Jesus fala dessa igreja. Vocês são pobres, cegos e nus. Olha que interessante. Pobre, apesar dos seus bancos. Quer dizer, se levanta sozinha, sem precisar da ajuda de Roma. Jesus falou, vocês são pobres. Pobre, apesar dos bancos. Cego, apesar do colírio. Eles tinham uma escola medicinal, de medicina, que produzia pomada para os ouvidos e para os olhos. E vocês são nus, apesar da lã e da indústria têxtil que aquela cidade possuía. Jesus usa a geografia, o comércio, a cultura daquele povo para ministrar aquela igreja, que havia se moldado com a cidade. A igreja era a cara da cidade. A cidade era orgulhosa, arrogante, e a igreja se tornou da mesma forma. E por isso recebeu essa carta, a carta mais severa das 7. Não há nenhum elogio nessa carta, nenhum. Enquanto nas outras cartas tem pelo menos um elogio, nessa carta não tem. Jesus fala o seguinte, eu aconselho-te que você compre de mim ouro refinado e mais algumas coisas que eu já vou falar. Como aconselho-te? Pois é, irmãos. Em vez de uma repreensão dura e uma ordem clara, porque Jesus é o Senhor do universo. Ele pode mandar a qualquer momento e a gente tem que obedecer. Ele fala, eu te aconselho que você compre de mim ouro refinado. Jesus aconselha os laodicenses e demonstra a sua graça divina. Jesus sempre oferece ajuda. Olha, eu te aconselho, ainda tem chance para você. Nem tudo está perdido. Ainda tem chance para você. O que mais? Compres de mim. Como compres de mim? Os cambistas do banco de Laodiceia lhe davam com moedas diariamente. Mas Cristo aconselha essas pessoas a irem até ele e comprarem dele. Jesus se oferece ali como um mercador espiritual, oferecendo mercadorias que só ele tem, que seria a cura e a transformação, a necessidade daquele povo estava nas mãos de Jesus. Em vez de vocês comprar das outras pessoas, comprem de mim. Ou seja, ele está falando assim, eu sou a solução do seu problema. Eu sou a solução da sua igreja. Eu sou a solução da sua vida, Laodiceia. Jesus está falando isso aqui. Olha que interessante. Compre o que de mim? Compra ouro, compra vestidura branca e compra colírio. Peraí, como assim comprar ouro? Eu sou dono
De bancos. Compre de mim, Laodiceia, ouro refinado pelo fogo, ouro purificado. Compre de mim também vestiduras brancas. Você lembra no começo dessa aula que eu falei para você qual era a especialidade de Laodiceia, da indústria têxtil? Eles produziam lã negra, que era como se fosse a moda da época. Quem vestia a roupa de Laodiceia vestia as melhores roupas. A lã negra que eles produziam lá. Pois é, Jesus fala, compra de mim vestiduras brancas para te vestires, porque vocês são nus. Olha. E o que mais? Compra colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você veja. Jesus está falando isso com uma cidade que produzia colírio. Jesus está falando isso numa cidade que era a sede, a exportadora da tecnologia do colírio. Olha, compra de mim colírio para que você veja. No lugar onde a indústria têxtil, os bancos e a medicina eram o orgulho da cidade, essas palavras eram facilmente compreendidas por aqueles habitantes daquela cidade, daquela igreja, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque disciplina é disciplina de quem ama. Só quem ama disciplina de verdade. O Senhor está falando aqui, eu disciplino a quantos amo. Disciplina é um ato de amor. Sabe, irmãos, a pedra precisa ser lapidada para brilhar. As uvas precisam ser pisadas para dar vinho. A ostra, ela precisa ser ferida para produzir uma pérola. Você sabia disso? Você sabe como é que nasce uma pérola numa ostra? Se você pegar uma ostra e você abrir qualquer ostra, tem ostra que não tem pérola. Qual a diferença de uma ostra que tem pérola para uma ostra que não tem pérola? Aquela ostra recebeu dentro dela um grão de areia, um corpo estranho, uma pedrinha. E essa pedrinha, quando entra na ostra, começa a ferir a ostra. E para se proteger, a ostra lança uma substância que vai envolvendo esse grão. E quanto mais ela se protege, quanto mais aquele grão fere ela, maior e melhor fica a pérola. É assim que nasce uma pérola dentro de uma ostra. O Senhor vai formar pérolas em nós à medida que nós somos tratados pela sua disciplina. Eu lembro de uma história que um rapaz viu um casulo. E ele viu na sua casa que estava nascendo ali uma borboleta. Aquela borboleta é tão bonita, ele viu que ela estava começando a abrir assim e começou a rachar o casulo. Ele pensou, vou ajudar essa borboleta. Foi na sua gaveta, pegou uma faquinha, uma espécie de um bisturi, e foi, rasgou, ajudou aquela borboleta a rasgar todo aquele casulo. De repente ela saiu, caiu no chão, ficou ali por um tempo, tentou se mexer, e dali ela morreu. Ele ficou muito triste. Falou, poxa, achei que ia ver uma borboleta lindíssima sair no meu quintal. Um dia ele encontra um amigo dele que era biólogo e ele conta essa história para ele. E o amigo dele fala assim para ele, olha, foi você que matou a borboleta. Ele falou, não, eu ajudei. Eu cortei o casulo ali, né? Eu ajudei a sair, eu fiz com tanto cuidado para não tocar nela, não cortei ela, não fiz nada, eu cortei o casulo mesmo. Ele falou, então, foi você que matou ela. Mas por quê? Foi porque o casulo é a luta, é o problema, é a disciplina que a borboleta tem que enfrentar. E quando ela rasga o casulo, é que ela já está preparada para poder voar. O casulo forma nela uma força, uma resistência para ela poder voar. Então, se você tirar o casulo dela, a disciplina dela, a repreensão, a luta, o problema, nunca ela vai conseguir voar. A disciplina é um ato de amor que faz as pessoas criarem pérolas, produzirem vinho, brilharem como uma pedra lapidada, voarem como borboletas. A disciplina é algo necessário na vida do cristão. E por isso Jesus falou, eu disciplino a quantos amo. É interessante você ver que ele ama aquela igreja. Mesmo tendo problemas, Jesus ama aquela igreja e está repreendendo
e está disciplinando aquela igreja. Ele diz o seguinte, aqui é muito interessante, essa parte eu vou entrar um pouquinho de calvinismo e arminianismo agora para você entender um pouquinho. Ele diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. O que é estar à porta e bato? Né? O maior problema desta igreja é que Jesus está do lado de fora. Ele está batendo na porta, querendo entrar na igreja. Eis que estou na porta da igreja e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer comer conosco. Ele quer cear conosco, ele quer ter comunhão conosco. Então eu estou na porta batendo. Olha que interessante. O papel de Jesus é bater na porta. Nosso papel é abrir a porta. Ele deseja entrar. Nós precisamos desejar também, abrindo a porta para que ele entre em nossa casa. Veja, Jesus vem aqui como alguém que está solicitando entrada. Ele é Deus, é soberano. Ele pode fazer o que ele quiser. Com Faraó, por exemplo, ele mudava o coração de Faraó, endurecendo e amolecendo cada vez que ele gostaria o coração de Faraó. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Mas aqui há um exemplo bíblico onde ele está batendo na porta, pedindo para entrar. E ele bate na porta de quem? Alguns falam assim para mim, professor, Jesus morreu por todos ou só pelos eleitos? Vamos ler um texto e vamos ler um slide a seguir. Eu trouxe aqui para você o texto de 1 Timóteo 2, versículo 3 a 6, para responder. Em quantas portas Jesus bate? Né? Veja comigo esse texto. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja, o Senhor Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus, um só mediador. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele bate na porta de todos. Ele bate na porta de todos, porque Jesus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele bate na porta de todos. Agora olha que interessante. Uma coisa é bater na porta, outra coisa é ouvir a voz de Jesus. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque as verdadeiras ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Já viu o pastor, quando ele chama as suas ovelhas? Tem um vídeo muito legal na internet, que outras pessoas chamam as ovelhas, elas olham assim e elas nem se mexem. De repente vem o pastor e chama as ovelhas vêm correndo, porque reconhecem a voz do pastor. Veja esses textos agora junto comigo. Veja esses textos. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui o texto fala que as verdadeiras ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Então, a carta do Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz, quem é que vai ouvir a minha voz? Ouvir a minha voz, as verdadeiras ovelhas do Senhor ouvem a voz. E aqui eu não estou falando de predestinação, ou presciência, arminianismo ou calvinismo. Eu estou falando de texto. A gente tem que parar com isso, de ler a Bíblia com essas lentes. Porque se eu leio a Bíblia com lente calvinista, de predestinação, eu vou ler aquele texto distorcido, eu vou ler esse texto com lente. E aí eu estou causando, muitas vezes, uma exegese, colocando no texto que eu não quero colocar. Também não posso ler com um olhar arminiano. Não posso colocar uma lente arminiana de livre-arbítrio completo e dizer assim, não, é livre escolha e tudo mais. Eu preciso ler o texto como texto.
Professor, como resolver a questão de calvinismo e arminianismo? Faça o seguinte, nem vá para um lado, nem para o outro, fique com o texto. Quando o texto mostrar que Deus predestinou alguma coisa, porque tem isso na Bíblia, leia o texto como texto. Se a Bíblia mostrar que há uma liberdade de escolha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, mostre que há uma liberdade de escolha. E quem é que vai escolher? As verdadeiras ovelhas. Veja João 18, agora esse versículo de baixo aí. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Presta atenção agora. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quer dizer, Jesus está batendo na porta. Aquele que é da verdade vai abrir a porta e deixar Jesus entrar na sua vida. Aquele que é ovelha mesmo do Senhor, quando o Senhor bater na porta, ele vai abrir a porta e deixar o pastor verdadeiro entrar na sua vida. Aqui a gente consegue ver que as pessoas que realmente são salvas são aquelas que vão abrir a porta, são aquelas que vão receber Jesus, são as verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus. Eu não preciso falar de calvinismo, nem de arminianismo, não preciso falar de predestinação, de presciência, é o texto. O texto fala, Jesus está batendo na porta, se você abrir a porta, ele vai entrar. Quem é que vai abrir a porta? Os verdadeiros crentes, os cristãos verdadeiros, os remanescentes, aqueles que realmente são fiéis a Deus. Olha que maravilhoso, não precisa de lente alguma. Isso prejudica a leitura. E aqui você está crescendo no conhecimento, que fiz questão de trazer isso para você aqui nesse versículo, né? Vamos lá? Vamos continuar? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O que é sentar comigo no meu trono? E aqui eu vou dar uma aula de escatologia para você fantástica. Preste bem atenção. Sentar comigo no meu trono, quer dizer, ao vencedor, aquele que for fiel, aquele que for verdadeiro, aquele que permanecer até o fim, né? Aquele que recebeu o conselho do Senhor, abriu a porta e ele entrou. Esse vencedor vai sentar com o Senhor no trono. O que é isso, professor? A mensagem apoiada por outras passagens das Escrituras é que os crentes glorificados, ressurretos, né, recebem a honra e o dever de julgar as 12 tribos de Israel, o mundo e os anjos. Você sabia disso? Não, vem comigo, preste bem atenção. Deixa eu abrir aqui a tela para você ver. Você que é um vencedor, você que é um salvo, preste bem atenção no que vai acontecer. Quando Jesus voltar, a igreja vai ser arrebatada. E vai acontecer ali a ressurreição dos salvos e a transformação daqueles que estiverem vivos, né? Nessa transformação, nós vamos receber um novo corpo. É a ressurreição dos salvos. Esse corpo corruptível já não vai existir mais. Nós teremos um corpo incorruptível. Seremos ressurretos. É a primeira ressurreição. E nós reinaremos com o Senhor e sentaremos no trono junto com Ele. Professor, aonde é que está isso? Veja comigo agora. O que é sentar no trono com o Senhor? Veja Mateus 29. Palavras de Jesus agora no Evangelho de Mateus. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui ele está falando na grande comissão para os seus discípulos, né? Ó, vocês vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E não somente isso, veja Lucas 22. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não somente isso, não é só sentar no trono, não é só sentar no trono, veja só. Ou não sabeis que os santos, está falando da gente aqui, não só dos apóstolos, mas que os santos hão de julgar o mundo? Você sabia disso? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, dizendo que eles não sabiam se relacionar e entravam na justiça um contra o outro, ele disse, olha, você não sabia que a gente vai julgar o mundo?
Você não sabia que a gente vai julgar os próprios anjos? Nós vamos sentar e vamos julgar. Então, quando Jesus fala naquela carta do Apocalipse, se você vencer, você vai sentar comigo no meu trono, significa, você vai julgar as nações e os povos, o mundo, junto comigo. Depois da ressurreição, nós seremos juízes junto com o Senhor. Como é que isso vai acontecer? É um mistério. Mas aqui está a promessa feita para nós. Nós sentaremos junto com o Senhor no trono para julgar. E não somente isso. Nós vamos reinar com o Senhor, né? A gente vai sentar com o Senhor e vamos reinar com o Senhor. Quando Jesus voltar, vai acontecer o período milenar, aqui numa visão pré-milenista, num milênio literal e terreno. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo 2,12. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Vou repetir a leitura. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Ou seja, nós não só sentaremos no trono com ele, mas também reinaremos com ele. Olha só outro texto, Apocalipse 5,10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A promessa de Jesus conosco é: nós reinaremos com ele na terra. É o reino milenar, ok? Outro texto, Apocalipse 20, já chegando aqui já no novo céu e nova terra, né? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem é que vai julgar? A gente. Quem é que está nesses tronos? A gente, os salvos, né? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quem é que está nos tronos reinando com ele, com a autoridade para julgar? Quem é que está ali sentado? São aqueles que venceram e que reinaram, aqui está no passado já, que já passou esses 1000 anos, e que reinaram com Jesus por 1000 anos. Agora estamos aqui no novo céu e nova terra. Que aula maravilhosa de escatologia, né? Só para você entender, deixa eu abrir a tela aqui para você, fazendo um mapinha assim, um plano escatológico rápido. Jesus volta ao arrebatamento da igreja. A igreja volta com Jesus com o corpo glorificado. A igreja reina com Jesus 1000 anos sobre a terra. Vai reinar, os salvos vão reinar com Jesus sobre a terra, sobre as nações, sobre os povos, sobre o mundo. Vamos julgar o mundo. No final dos 1000 anos, João ainda vê que Deus deu autoridade para julgar as nações ainda. E ainda há nesses tronos os santos, aqueles que sentaram ali, né? Que dão testemunho da palavra, que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, que não receberam a marca da besta e que reinaram com Jesus por 1000 anos. Esse é o plano escatológico. É muito bom estudar escatologia, não é verdade? Muito legal. Voltando então para finalizar a carta à igreja de Laodiceia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O capítulo se encerra com um refrão familiar de ouvir o que o Espírito diz às igrejas, como em todas as cartas. Então você já viu esse final sempre, né? Concluindo aqui, elogios. Esta igreja não recebe nenhum elogio do Senhor. Nenhum. E repreensão. Essa é a carta mais severa das 7 do Apocalipse. Uma igreja morna, uma igreja que não está preparada para agradar o Senhor, mas causa náuseas no Filho de Deus. Eu acho que você gostou e foi muito bom para você até aqui. Eu acho que você cresceu aprendendo sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você cresceu nessas 7 cartas do Apocalipse, porque essas cartas que Jesus escreveu para aquelas igrejas também servem para nós hoje. E que essa palavra, o meu desejo como professor aqui, encerrando isso aqui, é que você tenha o teu coração ardendo agora ao ouvir cada ministração. Foi uma ministração esse curso. Foi algo que eu tenho certeza que mexeu com você, porque mexeu comigo.
A palavra fala com o pregador, a palavra fala com os ouvintes que estão para receber. Deus falou conosco. Eu espero que você tenha crescido muito com esse curso, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa. Eu te vejo numa próxima, em nome de Jesus. Certo, pessoal? Olha, tem prêmios para vocês que ficaram até agora aqui. Eu já falei, tem prêmios hoje. Voltando para a live aqui agora, estava gravando o curso, né? Encerrando aqui, tem prêmios para vocês. Sim, tem prêmios, então segure aí. Olha que legal. E aí, pessoal, foi bom? Eu tô lendo os comentários agora, pode falar aqui, tá? Vou fazer um sorteio aqui, já vou explicar como é que vai funcionar. E algumas coisinhas básicas aqui para vocês. Deixa eu molhar a garganta que eu falei bastante hoje, hein? Vamos lá. E aí, faltou o slide final da conclusão? Não, acho que tava lá, né? O slide final, acho que eu coloquei, né? Beleza, é que eu falei muita coisa da minha cabeça, mas eu fui até o final no último slide, pelo menos eu acho. Tá certo? Mas é o seguinte, se você quer ganhar esses slides de presente, nós estamos preparando um e-book completo, com todos os slides, desde o começo até agora. Tá? E nós vamos dar de presente para você todos os slides. Como é que eu faço para receber? Para você receber, você precisa participar do nosso grupo do Telegram, porque é lá que nós vamos disponibilizar, tá? É lá que a gente vai disponibilizar. Deixa eu pedir um favorzinho para vocês. Tira um print da tela aqui e coloca no seu Instagram lá, marcando a gente no Stories como @teologaroficial, né? Faça isso, dá um print aqui, depois você vai lá e posta como @teologaroficial, né? Muito legal. Tô vendo aqui muitos comentários. Gente, obrigado pelos elogios aqui, tá? Foi maravilhoso, bênção pura, aprendi demais, maravilhoso. Olha, que bênção, aula maravilhosa, excelente e tudo mais, maravilhoso, maravilhoso, como sempre edificante. A Elaine, né, Elaine? Que bênção. Maravilhosa a aula, foi muito bom, eu quero ganhar. Todo mundo vai ganhar, tá? É um presente aqui, todo mundo vai ganhar. E é o seguinte, eu quero sortear para vocês algumas coisas aqui. Antes eu quero te convidar, faça o nosso curso de escatologia, faça o nosso curso de bibliologia para você crescer, certo? Vamos fazer o seguinte, que tal eu sortear para vocês agora? Eu acho que eu vou sortear o seguinte, eu vou sortear um curso de bibliologia, vou sortear outro curso de escatologia e vou sortear 3 livros meus. O que vocês acham disso? Acham legal? Vou fazer esse sorteio agora. Só que esse sorteio tem algumas regras aqui, tá? Como é que vai ser esse sorteio? Eu vou encerrar a live aqui no YouTube e vou abrir uma live no Instagram, tá? Lá no Instagram, eu vou fazer uma pergunta para você sobre a aula de hoje. Se você acertar a pergunta, eu te dou de presente. Eu vou sortear um curso de bibliologia, vou sortear outro curso de escatologia e vou sortear 3 livros escravos das heresias. E aí? Vamos fazer isso? Beleza? Então é o seguinte, fique na oração aqui comigo, eu vou orar. Quero agradecer vocês pela paciência e por tudo que vocês fazem aqui para esse canal também, tá bom? Então vamos orar. Quando eu acabar a oração, aí é 2 minutos até eu ligar meu celular, tá? Vou ligar meu celular, vou colocar no tripé aqui. É 2 minutos e a gente vai lá para o Instagram. Lá no Instagram, numa live no Instagram. Qual que é o Instagram do Teologar? Teologar Oficial. Vai no Instagram, Teologar Oficial, tá? Segue a gente lá também. Aí eu vou fazer o sorteio por lá. Eu vou te chamar lá. Então fica bem vestido aí, né? Que eu vou te chamar lá, vou te convidar. Se você acertar uma pergunta que eu vou fazer para você, eu nem sei qual é a pergunta, eu vou fazer na hora lá. Se você acertar a pergunta, aí eu vou te dar de presente ou o curso de bibliologia, ou de escatologia, ou os 3 livros que eu vou sortear também, beleza? E se você não ganhar, você pode comprar, abençoar a nossa missão aqui, né, de levar o evangelho e também para você crescer demais, tá bom? Vamos lá, pessoal? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, te agradeço
porque os teus filhos estão aqui hoje, fiéis, aprendendo, centenas de pessoas, aprendendo a tua palavra aqui comigo, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a vida deles. Eu quero te agradecer por esse curso. Foram 7 terças-feiras que o Senhor abençoou, o Senhor esteve conosco e nós te glorificamos por isso, Pai. Muito obrigado. Seja exaltado, seja engrandecido através das nossas vidas, através desse canal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, pessoal. Olha, foi muito bom ter vocês aqui, viu? Fique na paz se você quer estudar. Ó, vamos lá pro Instagram, hein? A gente vai lá pro Instagram agora. É 1 minutinho só para eu ligar meu telefone aqui, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, tem o lugar. Pronto.